Consegui iniciar a gravação da aula, pelo menos. Aí depois vai lá para o meu Dropbox e eu passo o link para o professor Gabriel e ele coloca no YouTube. Vamos ver. Janela do aplicativo. Que saco! Show your screen. Tá complexo aqui a coisa hoje. Tá, um minutinho, vai dar tudo certo. Exercícios, aula 5. Agora vai. Aí. Deixa eu ver. Foi? Foi, tá certinho. Então tá. Vamos lá? Começar agora? Sim, já estou gravando. Então tá, beleza. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos começar aqui revisando um pouquinho mais as organelas e falar um iniciozinho, dar um iniciozinho do metabolismo celular, mais especificadamente respiração celular e fermentação. Então, vamos lá. Bom, começar ali, o que são organelas, né? De novo, vamos dar aquela relembrada. As organelas celulares, elas são como pequenos órgãos que realizam diversas atividades essenciais para a manutenção da célula. Elas são compostas por membranas internas, elas apresentam diferentes formas e funções, e as células vegetais diferem das animais por apresentar cloroplastos, que são um outro tipo de organela, que a gente vai ver melhor daqui a pouquinho, que a gente já viu também na aula anterior, né, que são aquelas organelas responsáveis pela pigmentação da planta e pela fotossíntese. A gente vai ver melhor. Aqui tem a musiquinha das organelas, eu vou insistir muito nelas, até vocês ouvirem e decorarem. Então, vamos lá. João? Uma organela, lembram que essa é uma das poucas que vão ser encontradas tanto em células eucarióticas quanto procarióticas, né, porque ela é essencial para uma célula estar viva, ela tem que ser capaz de ter metabolismo próprio, e parte desse metabolismo é transformar o próprio material genético em proteínas. Quem faz isso é o ribossomo. Né? Claro que numa célula procariótica ele fica solto no citoplasma, trabalha sozinho, enquanto numa célula eucariótica ele fica no retículo endoplasmático rugoso, onde vários ribossomos trabalham juntos para codificar as proteínas. Então, a principal função do ribossomo, né, produzir proteínas, né, para que essas proteínas façam o que a célula precisa, ou até sejam exportadas para fora da célula. Né. Primeiro, elas são produzidas no interior do núcleo, né, o ribossomo ele tem duas subunidades, aparece ali embaixo, né, uma delas é essa que está em roxo é maior, a outra branquinha é menor, né, e nesse slide, esse que estava, aparece direitinho que essas duas subunidades produzidas no núcleo saem para o citoplasma e se juntam lá no meio da célula, lá no citoplasma, para depois ir recebendo o RNA mensageiro e decodificando proteínas. Ribossomo existe em todas as células do planeta. Animal, vegetal, bactéria. Bom, aqui a gente tem o retículo endoplasmático, então, né? Ele pode ser dividido em dois tipos de retículo, o liso ou agranular, que não contém grãos, que não contém ribossomos, como o João falou anteriormente, e o retículo endoplasmático rugoso ou granular, que tem um aspectozinho verrugoso, assim, que a gente vai ver depois nas imagens. Ele é um sistema de membranas intracelulares, ele é composto por tubos e bolsinhas que podem ou não apresentar ribossomos aderidos.
Quando ele possui os ribossomos, ele é o rugoso. Quando ele não possui, ele é o liso. Então, no rugoso ali, por apresentar ribossomos, vou botar na imagem, na verdade, aqui, ó, tem a diferencinha entre eles aqui. O rugoso é esse azulzinho cheio de bolinhas, que são os ribossomos aderidos, e o liso é esse sem bolinhas, o rosinho. Então, no rugoso, por apresentar esses ribossomos, ele produz proteínas para exportação. Essas proteínas, ele também produz enzimas e ele exporta essas proteínas por complexo de Golgi, que a gente vai ver depois. Enfim, ele também, como está dizendo aqui, ele transporta e ele também armazena essas substâncias. Já no retículo liso, esse rosinha de baixo, ele basicamente é responsável pela produção de ácidos graxos, que são as gorduras, de fosfolipídios, esteroide, tudo gordura, né? Os esteroides, como por exemplo, testosterona, estrógeno, colesterol, ele também armazena e ele transporta. Uma curiosidade interessante, não sei se eu coloquei nesse slide, mas enfim, vou falar, é que nas células do fígado, os retículos endoplasmáticos, eles são bem mais desenvolvidos. As células do fígado é chamado de hepatócito. E nessas células, ele é bem mais desenvolvido por ter essas diversas proteínas e enzimas que neutralizam, absorvem e neutralizam diversas substâncias tóxicas, digamos assim. Por exemplo, medicamento, álcool, várias substâncias nocivas que a gente, né, ingere e tudo mais, esses retículos, eles neutralizam e absorvem, e assim a gente consegue eliminar parte dessas substâncias. O medicamento, a gente vai eliminando aos poucos, conforme a gente toma. O álcool também não fica no nosso corpo para sempre, ele vai se desfazendo, e é tudo graças, basicamente, ao retículo endoplasmático. Tá. Complexo de Golgi. Nesse slide anterior, vocês viram ali, né, que o retículo endoplasmático, na figura da esquerda, ele é uma continuidade da carioteca, da membrana do núcleo, porque tudo começa no núcleo. Né? Verdade. Depois vem o retículo endoplasmático e faz todas essas funções que a Renata falou agora, e depois que ele sintetiza todos esses produtos, ele envia para a próxima organela, que é o complexo de Golgi. O Golgi também é um sistema de endomembranas, todas achatadas, dobradas, mas elas não encostam no retículo endoplasmático. O que o retículo produz, ele manda através de vesículas, que entram no Golgi, a figura que está aí no canto inferior direito, pela face cis, né? Aí o Golgi processa tudo, ele decide o que a célula precisa, o que ela não precisa, e produz vesículas, ou para digerir material dentro da célula, ou para mandar para fora da célula. Né? O que o Golgi faz ele é um conjunto de cisternas, né, que sintetiza carboidratos, também é responsável por secreção, ele armazena proteínas, forma o espermatozoide que está aparecendo aí, né, a face trans dele forma o espermatozoide, o acrossomo, que é a cabeça do espermatozoide. Ele tem todas essas funções depois que ele recebe o material que vem do retículo endoplasmático. E uma das vesículas que o Golgi forma, a Renata vai falar agora, é o lisossomo. Sim. É que eu tô morrendo de frio, gente. Eu tô congelada. Eu tô com uma estufa cheia de roupa e eu tô morrendo de frio. Hoje eu já botei uma camisa de mão comprida. Enfim. Aí eu tô meio lerdinha. O frio parece que congela meu cérebro. Então, os lisossomos, né? Eles são bolsas membranosas também. São como uma vesiculinha responsável pela digestão intracelular e pela autólise, digamos assim, que é o processo de autodestruição da célula. Dentro dos lisossomos, deixa eu ver, tem uma imagenzinha aqui de lisossomo. Dentro dos lisossomos, há uma série de enzimas digestivas, como, por exemplo, ali, nucleases, que digerem DNA, RNA, proteases, fosfatases e várias outras enzimas, né? Elas também digerem material, o lisossomo também
Tô botando um hobby aqui por cima de mim. Só um minuto. Ah, não, tem que ficar mais quentinho, não dá. O lisossomo também digere o material proveniente do meio externo por fagocitose ou pinocitose, que são processos de autofagia que a gente explicou na aula anterior. E também eles podem digerir partes desgastadas da própria célula, que seria a autofagia, né? Como eu disse anteriormente, o lisossomo ele é responsável pela autólise também, que é onde ele se rompe e a morte da célula, da membrana e tudo mais. A morte da célula mesmo, não são de partes desgastadas da célula nem nada. Tem até uma curiosidadezinha ali embaixo, tipo um caso de autólise que ocorre na doença silicose, onde ocorre o rompimento dos lisossomos das células pulmonares dos trabalhadores de minas. Eu acredito, nunca pesquisei mais a fundo, não sei se o João sabe explicar isso, mas com esse contato com a sílica e tudo mais, eles acabam respirando isso e reage com as células, fazendo com que os lisossomos se rompam e essas enzimas digestivas acabam digerindo as células do pulmão e causam uma doença meio tensa, que é a silicose, né? Sabe alguma coisa sobre isso, João? Conforme eles vão respirando, a sílica é um mineral presente na maioria das rochas, né? A areia, por exemplo, é formada por sílica, e quando os mineradores vão batendo e respirando aquilo ali, ela contamina a célula, e aí para que a célula não passe a se dividir de maneira equivocada, né? Uma célula defeituosa dê origem a mais células defeituosas, ela entra em autólise, né, que é lise e é quebra, né, é a quebra dela mesma, né? E quem faz isso são os lisossomos. Eles se rompem para liberar o conteúdo, as enzimas digestivas deles, não para digerir alimento, mas para digerir a própria célula e matar ela antes que ela se reproduza estando doente. Que a reprodução de um monte de células doentes é um câncer. Boa. Então, o pulmão ele começa a morrer, digamos assim, nessa silicose. Sim, as células do pulmão, né? Quanto mais o cara respirar, mais ele tem o pulmão comprometido. O pulmão tenta se recuperar, né? As células pulmonares também fazem mitose, se dividem para tentar aumentar em quantidade, mas isso é limitado. Tanto é que... Necrosar, então, ali o pulmão. Sim. Eu conheço um cara mais novo que eu que já é aposentado, porque trabalhadores de minas trabalham 15 anos e se aposentam, de tão arriscado que é o trabalho. Nossa. E aí, peroxissomos? Os peroxissomos, esses são os grandes amigos de quem gosta de tomar uma cerveja, né? Eles são lisossomos também, eles são um tipo específico de lisossomo, que eles têm uma enzima que os lisossomos comuns não têm, que é a catalase, né? Ela transforma o peróxido de hidrogênio em água, né? e gás oxigênio, né? Os peroxissomos são os lisossomos responsáveis por degradar todas as substâncias tóxicas, inclusive o álcool. É por isso que o fígado e os rins têm bastante peroxissomos, né? O fígado é o órgão responsável por metabolizar a bebida alcoólica, né? Então, eles fazem esse trabalho para a gente, né? Também a produção dos ácidos biliares, né, tão importantes na digestão. A vesícula biliar tem um canal por onde ela envia esses ácidos para dentro do estômago, né? E aparece aí nessa figura que ele é só uma membrana, ele é um lisossomo com uma membrana bem simples, as enzimas que um lisossomo normalmente teria e também a catalase para fazer a quebra do álcool etílico. E aí fala também do glioxissomo, né, que são os lipídios que armazenam açúcares nas sementes, principalmente as oleaginosas, né? A castanha do Pará, a castanha de caju, as nozes. Saudável, mas caro. Verdade.
Nos plastos, então, eles são organelas presentes apenas em células de plantas e algas. Eles variam, né, conforme o organismo. Tem 3 tipos deles. Tem os cloroplastos, que são os mais conhecidos, né, eles responsáveis pela fotossíntese, pigmento verde, a clorofila, né. Os cromoplastos, que como a palavra mesma já diz, cromo, vem de cor. Eles são responsáveis por outros tipos de pigmento, e os leucoplastos, que não apresentam pigmento. Então, vamos lá. Em cloroplastos, eles possuem diversas enzimas, né? Possuem DNA, RNA, além de ribossomos. Eu não sei se tu vai querer dar uma explicadinha por que eles apresentam DNA e RNA, relembrar a teoria da endossimbiose, João? Ou tu quer falar depois na mitocôndria? Lá na mitocôndria vai ter... Então, tá. É exatamente como uma mitocôndria, só que, né, o cloroplasto também, como a mitocôndria, apresenta seu próprio DNA, RNA, ribossomos, enzimas, que nem a mitocôndria e as células bacterianas ali. São neles que ocorre a fotossíntese, onde o gás carbônico e a água, eles reagem, formando açúcar e gás oxigênio, né? E a energia necessária para a fotossíntese é a energia luminosa, né? É o sol. E por meio deste, as algas e plantas produzem os açúcares para produção de energia também, né? E ali embaixo tem só umas frasezinhas para relembrar alguns conceitos que a gente tem falado, né? Que como eles produzem a sua própria energia, a gente diz que eles são autotróficos, que eles produzem seu próprio alimento, auto, de si próprio, né? Então, alguns plastos não têm clorofila. Eles têm pigmentos vermelhos, amarelos, e aí são chamados de cromoplastos, é diferente. Essas organelas são responsáveis pelas cores de frutos e flores, de raízes, tipo a cenoura, são os pigmentos laranjinhas, né? Beta-caroteno e tudo mais, carotenoides. E ali está dizendo de folhas que se tornam amareladas, avermelhadas e etc, né? Já os cromoplastos, ainda os cromoplastos, a função dele basicamente não é muito conhecida, além daquilo ali, né? Também eu acho que é mais pelo visual, pelo atrativo, né? Que os animais acabam sendo mais facilmente dispersados. Já os outros plastos, os leucoplastos, como eu disse antes, eles não possuem pigmentos, mas eles têm função de armazenamento, de amido, de proteína, de óleo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui tem uma imagenzinha legal que mostra a diferença dos 3. Do leucoplasto, do cloroplasto e do cromoplasto. Aqui tem uma imagem boa que mostra também eles, e aqui diz a diferença entre eles, ó. Tem o cromo, o cloro e o leuco. E dentro do leuco a gente tem o amiloplasto, que é só para estocar amido, tem o oleoplasto, que é só para estocar óleo, proteinoplasto, proteínas, e assim vai, né? Então, quer acrescentar alguma coisa, João? Não. Beleza. Os vacúolos, eles podem ter um monte de funções, eles estão presentes em células vegetais e animais. Vacúolo é uma bolha de membrana que tem um conteúdo com função específica. A gente viu na outra aula, na fagocitose, que tem o vacúolo autofágico, né, o vacúolo digestivo. Né. O vacúolo mais famoso é o vacúolo das células vegetais, né, porque é ele que promove o crescimento da célula quando ele aumenta em tamanho. Né? Eles são pequenos quando a célula vegetal é jovem, depois eles vão aumentando. Nesse slide, ele está mostrando tópicos que a gente viu na aula passada também, lembram? Solução isotônica, né? Iso é de igual, significa que essa célula, a primeira da esquerda, essa célula vegetal, porque vocês estão vendo ali a parede celular em volta, ela tem a mesma concentração de solutos, né, de sólidos e solventes, os líquidos, que o meio externo. Se ela está na mesma concentração, vejam que a água está entrando ali por cima e saindo com a mesma intensidade por baixo. Né?
Já a célula do meio, como ela é hipotônica, o que acontece com o vacúolo dela, que é aquela bolha azul ali dentro? Hipo é menos, ela tem menos soluto dentro dela do que o meio externo. Se ela tem menos soluto, a tendência é que ela perca água para o meio para equilibrar essa concentração. E com a última célula está acontecendo o contrário. O meio é hipertônico. O meio tem muito soluto, é muito mais salgado, por assim dizer, do que dentro da célula, né? E aí ela perde quase toda a água que está entrando para tentar equilibrar isso, que foi o que a gente viu na aula passada, né? Por que dá para conservar os alimentos salgando eles? Porque esse sal que a gente coloca por fora vai provocar a expulsão da água de dentro das células e com isso essas células ficam conservadas por mais tempo, não tendo água ali dentro, tem menos chance de degradar. No próximo slide tem um exemplo de um protozoário. Ele já foi considerado uma alga porque ele é verdinho, né, o Paramecium, mas na verdade ele é um protozoário, tá, um protista, né, ciliado. Vejam que ele é cheio de cílios em volta do corpo todo. Ele tem dois tipos de vacúolo. Tem o digestivo, né, normal, um lisossomo quando capta quando engloba uma partícula de alimento, gera um vacúolo digestivo. Como esse protista, ele tem um organismo bem simples, ele não tem um sistema digestório que nem o nosso, é só uma organela, o lisossomo, que vai lá, pega o alimento e gera esse vacúolo. E tem o vacúolo contrátil, né? O que o vacúolo contrátil faz? Ele é a regulação osmótica do ser vivo. Lembra da osmose da aula passada, que é o movimento de água sem gasto de energia para a célula, através de uma membrana, sempre do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, né? O que acontece com o paramécio? Normalmente, ele é uma espécie de água doce. E quando um organismo unicelular vive na água doce, ele é hipertônico em relação ao meio dele. Ou seja, tem mais sais concentrados dentro do organismo, do paramécio, do que na água. Com isso, a tendência seria ele receber água o tempo todo, para equilibrar essas concentrações. Isso só não acontece, né? Essa água que ele recebe o tempo todo só não fica dentro dele e provoca a explosão da célula, porque o vacúolo contrátil expulsa constantemente o excesso de água de dentro do corpo do paramécio. Sem esse vacúolo, ele não conseguiria viver num meio que é hipotônico, né? Que tem muito mais água do que ele. Depois vem os centríolos. Isso. Centríolos, então, são organelas que têm uma estrutura cilíndrica formada por 9 conjuntos de 3 microtúbulos. Deixa eu ver se eu tenho aqui os conjuntinhos de microtúbulos nessa imagenzinha verde ali. Então, eles são unidos por proteínas. Essas proteínas são adesivas, né? E, enfim, voltando aqui, com exceção dos fungos e das plantas superiores, né? As células eucarióticas apresentam par de centríolos. E eles têm função, basicamente, de divisão celular. Eles são responsáveis pela cinética celular, eles formam as fibras do fuso acromático. Eles originam também os cílios e os flagelos. Isso da cinética celular, da divisão celular, a gente vai tentar passar na próxima aula, ou se não for na próxima, vai ser depois. Vocês vão entender melhor a função deles, mas basicamente é isso. Vocês têm que pensar que eles são formados por 9 microtúbulos triplos e ocos, que eles são responsáveis pela divisão celular e eles originam cílios e flagelos. Eles não são encontrados em células vegetais superiores, né? E eu acredito que seja isso. Eles formam as fibras do fuso acromático. Eles não são formados por membranas também, e sim por microfilamentos de proteína. Algumas células são formadas por membranas, centríolos não.
Aqui a gente vai entender melhor depois, quando a gente estudar a mitose e meiose, na divisão celular a gente vai compreender a função deles. E aqui tem uma imagenzinha ali, bege e azul, que mostra a estrutura de cílios e flagelos, que são estruturas responsáveis em células bacterianas, em diversos outros micro-organismos. Eles são responsáveis basicamente... tá no espermatozoide também. É aquela caudinha, é responsável pelo movimento. Os cílios e flagelos têm funções parecidas e diferentes. Normalmente, naquele protista ele era ciliado, né, João? Dá pra mostrar aqui. Esses cabelinhos em volta dele são cílios. Também serve para fazer uma leve movimentação, né? Tem todo um lance de movimentação coordenada de cílios, né? Sim. E em flagelo, a mesma coisa. Eu tô voltando o slide aqui, bem louca. Em flagelo, a mesma coisa. É a movimentação. A gente pode pensar na caudinha do espermatozoide. Bate para se movimentar. E aqui no lado a gente tem uma imagem que mostra a diferença de como eles se movimentam. Um, basicamente, é o movimento helicoidal, que é o flagelo, que é o espermatozoide, ele bate assim para poder se movimentar, e os cílios é nesse outro tipo de movimento aqui, é para frente e para trás. E são vários cílios. O flagelo normalmente é um só. Próximo. Mitocôndrias. Aquela organela famosinha, né? Aquela que tem esse que nome. Todo mundo lembra. Eu não sei porquê, mas é a mais popular de todas, né? A gente pode perguntar para quem não gosta de bio e a pessoa vai dizer, eu lembro da mitocôndria. Não sei porquê. A gente viu na aula passada, né? Ela é formada por duas membranas lipoproteicas, né? E essas membranas têm um monte de dobras internas, que são as cristas mitocondriais, né, bem importantes para a respiração celular, que a gente vai ver daqui a pouco. O interior tem a matriz mitocondrial e tem lá enzimas, DNA, RNA, lembram da endossimbiose, né, aquela teoria segundo a qual as mitocôndrias talvez fossem um ser vivo, né, e tenham sido englobadas por outra célula e passado a fazer a produção energética, a respiração dessa célula, né. Aí o desenho da mitocôndria com o DNA próprio, as cristas que ela tem, os ribossomos. Por que a gente deixou a mitocôndria por último, hoje? Porque ela é responsável pelas últimas 2 de 3 fases que compõem a respiração celular, que é o principal assunto da aula de hoje. Até agora foi uma revisão, agora a gente vai passar a falar em respiração celular. Como eu falei desde a primeira aula, interrompam se tiverem dúvidas, porque é um assunto bem difícil, bem complicado, sempre cai em prova, envolve um monte de reações químicas. Eu vejo que as provas não costumam cobrar tanto a parte, a formulação química da respiração celular, mas onde as coisas acontecem, não tem a ver com a respiração, o nosso sistema respiratório, os órgãos do nosso sistema respiratório. Não, a respiração celular ela é um processo que ocorre, como diz o nome, no nível celular. Né? Para que a gente se alimenta? Né? E por que a gente tem que respirar, nós, organismos eucariontes aeróbios, né? Temos que respirar o tempo todo? Porque quando a gente come, as enzimas digestórias nossas, elas reduzem, né, lembram da bioquímica lá, polímeros, né, moléculas grandes, em subunidades menores, os monômeros. Então, quando a gente come um alimento que tem proteína, ele é quebrado em aminoácidos. Quando a gente come um polissacarídeo, ele é quebrado em açúcares. Quando a gente come gorduras, elas são quebradas em ácidos graxos. Né? Depois que ocorre toda essa quebra, as moléculas, então, ficam pequenas o bastante para poder entrar na célula, no citossol, e começar a oxidação gradual delas. Né? Porque a molécula tem que ser pequena para poder fornecer energia suficiente para a célula fazer o trabalho dela. Né? É um aporte de energia que vem a partir de fontes externas. Né? E quem é que faz isso?
né? Tudo começa com a fotossíntese, que a gente vai ver na aula que vem. A fotossíntese gera oxigênio e moléculas orgânicas, açúcares, né, que são usados pelas mitocôndrias como combustível para a respiração celular, né? Que a gente tem aqui, a respiração celular, ela é uma associação de 4 fases. Às vezes os livros trazem essa fase 2 e a 3, oxidação do piruvato e ciclo de Krebs, como uma só, tá? Mas o que é importante fixar? Começa com a glicólise, né? Ou seja, a lise, a quebra do glicogênio, né? É a conversão de açúcares, normalmente glicose, né, em piruvato, que é um ácido. E essa fase, essa primeira, não acontece na mitocôndria, ela acontece no citoplasma, tá? As outras 3, a oxidação do piruvato, que é quando o piruvato recebe uma molécula de oxigênio e se transforma em acetil, liberando gás carbônico. O ciclo de Krebs, eu vou explicar bem com mais calma, detalhadamente, nos próximos slides, né, conhecido como ciclo do ácido cítrico, né, é uma sequência de reações que oxida a acetilcoenzima A e libera gás carbônico, e termina com a cadeia respiratória, né, também chamada de fosforilação oxidativa, que é onde é gerado 90% da energia da célula, 90% do ATP, através de um processo chamado quimiosmose, que é uma cadeia de transferência de elétrons, a cadeia respiratória. O próximo slide tem aí a equação geral da respiração. Dá medo, tem que ver isso lá com Euclides e tem que ver aqui de novo. Que equação é essa? Antes desse sinal aí desse triângulo deitado aí, o que a gente tem? C6H12O6, que é a fórmula química da glicose, né, mais 6O2, 6 moléculas de oxigênio. Então, a gente precisa se alimentar para ter glicose e respirar para essas 6 moléculas de oxigênio chegarem até a célula. Depois do sinal vem o produto, que são 6 moléculas de H2O, 6 moléculas de água, mais 6 de gás carbônico, mais energia. Percebam que é o contrário do que acontece na fotossíntese, né? Se vocês lerem essa fórmula de trás para frente, a energia, só que no caso não é ATP, energia luminosa, a luz do sol, mais o gás carbônico, mais a água, vai gerar oxigênio e açúcar. Mas isso é para a aula que vem, tá? Só uma observação. O que acontece na glicólise? Tá, ela ocorre no hialoplasma, né, no citoplasma, e é um processo anaeróbio. É a única das 3 fases que não depende da presença do oxigênio, né? A glicose é degradada até formar 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato, né, que depois vai entrar na segunda etapa. Se não houver oxigênio, o ácido pirúvico não entra na mitocôndria, e aí acontece um outro processo de respiração celular chamado fermentação, que a Renata vai falar daqui a pouco, né? Quando há oxigênio, os eucariotos têm a entrada do ácido pirúvico na mitocôndria carreada pelo oxigênio. A segunda fase, essa oxidação do piruvato e o ciclo de Krebs, que acontecem juntas, aí já é na matriz mitocondrial, já é dentro da mitocôndria. O ácido pirúvico é transportado, né, sempre através das membranas, se transforma em acetil e reage até virar uma coenzima. Lembra das enzimas, as proteínas que aceleram, que catalisam reações químicas? Então, essa coenzima, a acetilcoenzima A, né, é gerada a partir do piruvato, mas para isso é preciso de oxigênio, por isso que é um processo aeróbio, né? Ele vai produzir todos esses elementos aqui, gás carbônico, NADH, FADH2 e ATP, que é o produto final, que é a moeda energética dos seres vivos, né? Ele não consome o oxigênio, não utiliza diretamente, mas precisa dele para que o ácido pirúvico entre na mitocôndria. Tá? No próximo slide, mostra a mitocôndria fazendo isso, né? O caminho do ácido pirúvico. Né? Lá na letra A
ainda não tem o oxigênio, ele está no citossol, no hialoplasma. Depois que o oxigênio entra no processo, acontece o ciclo de Krebs, ali embaixo, já dentro da matriz mitocondrial. Né? E o próximo slide mostra a terceira e última etapa do processo, que é a cadeia respiratória. Guardem esse nome, anotem, cadeia respiratória, tá? Ela é a diferença entre a respiração aeróbica ou a anaeróbica e a fermentação. A principal diferença entre a fermentação e os outros dois tipos de respiração celular é que a fermentação não tem cadeia respiratória. A respiração celular, tanto a aeróbica quanto a anaeróbica, tem cadeia respiratória. A diferença é que na anaeróbica, o aceptor final dos hidrogênios, vocês estão vendo lá embaixo, no canto inferior direito da figura, né? Nesse caso, como a gente está falando de uma respiração aeróbica, tem um oxigênio lá embaixo, né? A única diferença na respiração anaeróbica é que o elemento químico que estaria lá não seria um oxigênio, seria um outro elemento químico. Mas ele começa lá com o FAD virando citocromo B, tudo isso nas cristas mitocondriais. Essa cadeia respiratória é uma sequência de elétrons grudados numa membrana, nesse caso a membrana da mitocôndria, empurrando elétrons um atrás do outro. 90% do ATP é gerado nessa fase. Tá? A cadeia de transporte de elétrons são várias moléculas, são proteínas incrustadas na membrana mitocondrial das células eucarióticas ou na membrana plasmática quando é um procarioto. Eu vou mandar esses textos depois para vocês, porque é importante reconhecer essas diferenças. Tá? O nome dessa fase é fosforilação oxidativa. O ATP não é produzido só nessa terceira fase. Acontece que quase todo ele é. Né? Na primeira fase, a glicólise, já tem a produção de 2 moléculas de ATP, só que é por um processo chamado fosforilação em nível de substrato. Ele é bem pouco eficiente. A segunda fase, o ciclo do ácido cítrico, também gera 2 moléculas de ATP por fosforilação em nível de substrato. Já a terceira fase, essa aí, a cadeia respiratória, tem a tal fosforilação oxidativa, ou seja, nesse momento o oxigênio realmente entra no processo e aí 90% do ATP da célula é gerado. Para isso, para que tudo isso aconteça, a célula tem que ter um suprimento adequado de oxigênio. Né? Quer dizer, enquanto a gente está caminhando, enquanto a gente está respirando e exercitando os nossos músculos numa taxa constante e baixa, tipo andando numa velocidade normal, a respiração das nossas células musculares é feita dessa maneira. É uma respiração aeróbica. Quando a gente começa a correr e exigir demais do oxigênio e a gente não respira na quantidade suficiente para fazer respiração aeróbica, começa a acontecer um processo de respiração anaeróbica, uma fermentação nas nossas células musculares. O próximo slide mostra isso. Prestem bem atenção na figura de baixo. Tá? A figura de baixo mostra uma coisa que cai muito em prova, que a glicólise está acontecendo no citossol, que o ciclo de Krebs está acontecendo na matriz mitocondrial e que a cadeia respiratória, a fosforilação oxidativa, acontece nas cristas mitocondriais. Isso eu já vi cair no Enem, na URGS. Quais são as 3 fases? Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. E onde cada uma delas acontece? A glicólise é no citossol, é fora da mitocôndria. O ciclo de Krebs é dentro da mitocôndria, mas na matriz, no líquido disperso. Né? E a última fase fica nas cristas mitocondriais, porque incrustadas nas cristas estão as proteínas que empurram a cadeia de elétrons. E isso é crucial. Marquem, façam X, anotem. Essa figurinha de baixo aí, isso é batata que cai
E se tiverem dúvidas, perguntem. A gente vai tentar depois resolver uns exercícios, comentar um pouco mais sobre esse processo. Ele é bem complicadinho, mas é preciso entender, porque, como a gente falou no começo, um conteúdo vai puxando o outro. Isso. Então, aqui a gente tem também um slide falando um pouquinho de fermentação. A gente fala ali que organismos que só vivem na presença de oxigênio são chamados de aeróbios obrigatórios. O João está falando de aeróbio, anaeróbio. Então, e organismos que vivem na ausência de oxigênio são chamados de anaeróbios. Porém, alguns organismos são anaeróbios facultativos, porque eles podem viver tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. E o principal processo anaeróbio de produção de ATP a partir de substâncias orgânicas é a fermentação. Então, está dizendo ali também que, além disso, as nossas próprias células executam a fermentação se faltar oxigênio para a respiração celular, porque, né, a gente não vai simplesmente desistir e morrer, a gente sempre tem um plano B no nosso organismo. E a fermentação é um desses planos. A gente pode definir a fermentação como um processo de degradação incompleta de moléculas orgânicas com liberação de energia para a formação de ATP, em que o aceptor de elétrons e de hidrogênio, né, é uma molécula orgânica. Vamos ver ali. O que difere o tipo de fermentação, que nem a gente viu nessa imagenzinha ali, lá em cima diz fermentação lática, fermentação alcoólica. O que difere esse tipo de fermentação é, por exemplo, na que o ácido pirúvico é transformado em ácido lático, é fermentação lática. E se ele é se transformado em etanol e gás carbônico, né, álcool e gás carbônico, é a fermentação alcoólica. Esses também tem um processo conhecido como fermentação acética, né? Ele é empregado na produção do vinagre, que é o ácido acético, e é realizado por bactérias, micro-organismos também. Por exemplo, no vinho, alguns micro-organismos, algumas bactérias e leveduras e tudo mais, elas crescem espontaneamente nessas bebidas e eles transformam o açúcar da bebida. Eles transformam, eles executam fermentação e eles transformam o açúcar em etanol e gás carbônico, fermentação alcoólica. Mas também, dependendo do tempo, né, que ele continua fermentando e tudo mais, e que tipo de organismo tiver ali, também pode acontecer uma fermentação acética. A gente sempre ouve, sei lá, nossa mãe, nossa avó, né, falar, o vinho virou vinagre, né, avinagrou. Ele já tinha sofrido uma fermentação alcoólica. Depois de um tempo, ele, por meio de outros micro-organismos que podem ter contaminado ali, se proliferado, ou alguns que já existiam ali, mas que era tão pouca quantidade que não fazia diferença, começaram a fermentar aquele restinho ali e ocorreu uma fermentação acética. Oxidaram o álcool e transformaram em ácido acético. E aqui a gente tem uma listinha de fermentações para a gente decorar. O importante não é saber exatamente todo o processo da fermentação, e sim ter noção disso aqui, porque quando cai em questão, ele não cobra processinho, assim, pelas questões que eu vi de fermentação, que não são muitas, ele cobra sempre assim, é fermentação alcoólica, qual é o produto, quais são os exemplos. Ele é normalmente causado pelo quê? Por levedura, por bactéria. Então aqui a gente tem um quadrinho que explica isso, então para vocês decorarem, fazerem seus resuminhos. E aqui a gente também tem um quadrinho interessante do tipo de fermentação, né? Alcoólica ou lática. Aqui na lática é importante lembrar disso, e depois a gente pode explicar melhor numa parte de falar de célula muscular e tudo mais, quando a gente estiver falando de tecido, acredito que a gente vai tocar nesse assunto. Fermentação lática é muito importante, porque o produto final é o ácido lático, e isso está muito ligado com cãibra e tudo mais. Então, por exemplo, as células... eu tenho que explicar isso agora, vai ser meio complexinho. Tu quer explicar, João? Não, era o que eu estava falando naquela hora. Tem a imagem. A principal diferença entre a respiração
celular completa, a que tem as 3 fases, a aeróbica e a anaeróbica, em relação à fermentação, é que a fermentação não tem aquela última fase, né? Em compensação, ela é muito útil para quando o oxigênio está escasso ou ausente, né? Então, o exemplo que eu estava dando, enquanto a gente está caminhando, a velocidade com que a gente respira é suficiente para que as células dos nossos músculos gerem ATP, gerem energia, por respiração aeróbica. Quando a gente começa a correr, a gente começa a sentir falta de ar, né? E fadiga muscular, cãibra. O que é a cãibra? É porque o oxigênio ficou tão inferior ao necessário por causa do aumento da atividade muscular, que as células dos nossos músculos pararam de usar ele, pararam de fazer respiração aeróbica e começaram a fazer fermentação mesmo. E a fermentação que as nossas células musculares fazem é a láctica. Elas geram ácido lático, lactato, né? E o excesso de lactato entre as fibras musculares provoca cãibra. Os nadadores, eles costumam, os profissionais, claro, né, os atletas olímpicos, eles costumam ficar um tempo na piscina depois que a prova termina, que é para dar tempo do organismo retirar o excesso desse ácido lático dos músculos. A natação é um exercício que exige de quase toda a musculatura do corpo ao mesmo tempo e gera muito ácido lático. Os profissionais, os campeões, são aqueles caras que já nascem com o organismo predisposto a gerar menos ácido lático. Uma das coisas que encontraram na genética do Michael Phelps, para ele ser tão extraordinário, é que ele é um cara que gera menos ácido lático que os adversários. Ou seja, ele cansa menos, ele tem menos fadiga, menos cãibra. Nossa, João é cultura, né? Sempre um exemplo muito bom. A única coisa que eu consegui lembrar é quando a gente é nem criança, né? A vida toda, quando a gente passa muito tempo na piscina, cãibra, certo também. Muito isso, né? Uma pergunta, quando, tipo, quando uma pessoa sai da academia, porque fez muito exercício físico, ela tá inchada, esse inchado do músculo é ácido lático também. Também, claro, o inchado do músculo é principalmente porque a gente lesionou, né? A gente estica as fibras musculares, né? Provoca uma lesão nelas, aí até elas se recuperarem, voltarem a se contrair, ficar menores, por alguns minutos o nosso músculo parece maior do que ele realmente é, né? Por isso a dor também, né? Fica semanas doendo, né? Se fosse só uma cãibra, doeria no momento e logo depois massageando passa. Até por isso também, quando a gente tem uma cãibra muito forte, algo do tipo, né, acúmulo de ácido lático entre as fibras musculares, a gente não pode sair esticando. Eu tô com uma cãibra no pé, uma cãibra na perna, eu vou esticar minha perna. Isso não é bom. Tu pode lesionar mais ainda teu músculo. Tu tem que fazer uma massagem para ele distensionar e ir liberando aos poucos aquele ácido lático. Por causa da ausência da cadeia respiratória, da fosforilação oxidativa, a fermentação dos 3 processos ela é a menos eficiente. Ela gera muito menos ATP que a respiração celular aeróbica e a anaeróbica. Mas ela é praticamente só utilizada por bactérias e fungos. Então, as células dos nossos músculos são uma exceção. Fermentação quem faz é bactéria e fungo. Como são organismos bem pequenos, bem pouco complexos, para eles é suficiente. E a gente tem uns exercícios, né? Isso. Para passar para vocês. Já são 10 para as 9, mas... dá para a gente pegar esses 10 minutinhos, né? E ver o que dá para fazer. A professora Raíssa, ela fez uma enquete, né, com os alunos, e muitos apontaram que gostariam de fazer resolução de exercícios em aula, né? E aí a gente colocou assim menos conteúdo para a aula de hoje, para sobrar um tempo para a gente fazer uns exercícios de respiração celular e fermentação, porque é uma maneira da gente ir fixando o conteúdo, fixando a matéria, para vocês verem. São todas perguntas de vestibulares de universidades públicas e privadas, então
É uma boa maneira de ver como é que se cobra esse assunto em prova. Né? Não é cobrado, como nem todo mundo está prestando para biologia, não é cobrado em profundidade. Tá aparecendo aí? Sim. Tá todo mundo vendo? Sim. Tá. Então, outra coisa também, antes de a gente fazer isso e acabar, a gente estava pensando em alguma sexta-feira, talvez de 15 em 15 dias, né? Semana sim, semana não. Fazer tipo um plantãozinho também de 1 hora, já que na sexta não está programado ter aula, só pra gente, pelo menos umas 2 sexta-feiras, pra gente pôr em dia todos os exercícios feitos até agora. O que vocês acham? A gente pode ir corrigindo. Acho uma boa ideia. Então, acho legal. Daí a gente pega todas as listas que a gente já colocou no Classroom e vai resolvendo com vocês, explicando, comentando as respostas. Eu acho que seria bem interessante. Até para não ficar mais nenhuma dúvida, nem nada para trás, assim. Já que a gente está revisando tudo para continuar, né? Eu tô bem perdida, então. Apenas exercícios, então. Sim, a gente pode tentar pegar um horáriozinho, 1 hora na sexta-feira também. Pode ser, sei lá, das 7 às 8 só, para vocês cestarem depois. E é isso, sabe? A gente vai fazer uma enquetezinha lá no grupo e aí quem tiver interesse fala. Eu acredito que assim, olha, se tiver 10 alunos interessados, a gente vai fazer. É isso. Tá bom. Então, vamos lá, resolver os exercícios. Tu quer que eu vá lendo aí, vocês? Como é que funciona, João? Tu que criou os exercícios hoje. Tu lê um e eu leio outro. Aí tu lê um e eu leio outro e a gente vai... Pode ser, então. Vamos ver aqui qual o primeiro. Eu nem dei uma olhada neles, estou olhando agora. A produção de álcool combustível a partir do açúcar da cana está diretamente relacionada a qual dos processos metabólicos de micro-organismos a seguir relacionado? Respiração, fermentação, digestão, fixação de nitrogênio... nitrato, nitrito? O quê? É nitrogênio. Nitrogênio. Cadê o gel? Chama o gel. Ou quimiossíntese. Tá. Produção de álcool combustível a partir da cana-de-açúcar está diretamente relacionada ao quê? Vocês podem ir marcando aí as respostas de vocês. A gente vai ler todos os exercícios e depois responder ou o quê? Eu acho melhor ir respondendo cada um por vez, eu não sei do pessoal. Vamos resolvendo juntos. O que essa questão quer? Ela está perguntando o que os micro-organismos fazem com o açúcar da cana, que é o combustível para a respiração deles. Né? Gente, quem não vai falar, desliga o microfone aí, porque eu não sei se tem gente falando, se tem alguém fazendo uma pergunta, só liga quando for perguntar alguma coisa, ou falar alguma coisa. Tá dando uma interferência. Fala aí, João. A questão está perguntando, né, o que os micro-organismos fazem com o açúcar da cana, né, que é o combustível para a respiração deles, Isso. de maneira que no final do processo o que sobra é álcool. O que vocês acham? Fermentação, eu acho. Eu também iria arriscar a fermentação. A Renata falou agora há pouco, né? Um dos tipos de fermentação é a fermentação alcoólica. Tem um fungo que é o Saccharomyces, que é usado para que é usado para fazer cerveja. É isso que ele faz. O lúpulo, a cevada, o milho, seja lá qual for a fonte de açúcar que a indústria usa para fazer cerveja, é colocado, e esse fungo faz a fermentação alcoólica, é a letra B. Né? O álcool combustível, o etanol, ele segue a mesma lógica do álcool que a gente bebe, do álcool etílico que a gente bebe. Os destilados, eles têm alguma diferença, assim, no caso? Tipo, ou vem da fermentação também, por exemplo, a vodka vem do milho, né? Sim. Não, é o mesmo processo. Só que a cerveja, ela tem, além do combustível que é fermentado, né, o milho, entram outros cereais para dar mais textura, sabor, mas a origem do álcool é a mesma. É sempre um micro-organismo fermentando
o carboidrato que puseram ali para ele. E normalmente os destilados, né, a gente vê que eles fazem justamente esse processo de destilação para deixar ele o álcool mais perfeito, mais purificado de todos, assim. Então quando a gente está bebendo uma vodka, um gin e tudo mais, a gente tem uma evidente diferença entre um vinho de uma cerveja. Tu vê que não tem tanto aroma, tanto sabor, não é tão forte isso, justamente por isso. Por isso que eles fazem todo esse processo de destilação também, né, João? Sim. Tá, próxima questão. Vamos lá. Essa tem uma letra E, mas ela foi parar na outra página. Tá, então tá. A maioria dos seres vivos obtém energia necessária para a realização de seus processos vitais por meio da quebra da molécula de glicose. A energia liberada resultante dessa degradação é tão grande que mataria a célula se fosse utilizada uma única vez. Essa degradação ocorre em etapas denominadas A. Glicólise, ciclo do ácido cítrico e cadeia respiratória. B. Cadeia respiratória, ciclo do ácido cítrico e glicose. C. Glicogênese, glicólise e ciclo do ácido cítrico. D. Glicose, glicogênese e cadeia respiratória. Ou E. Na próxima página. Ou E. Ciclo do ácido cítrico, glicose e glicólise. Vamos voltar e aumentar isso aqui. Qual é a sequência certa das... A questão está perguntando qual é a sequência certa das 3 etapas. Eu acho que é A, né? Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, né? É a A. É isso mesmo, né? As 3 etapas. E vejam que no enunciado da questão ele bota assim: a maioria dos seres vivos obtém energia a partir da glicose. Isso é importante também você saber. Nos livros de biologia, nas aulas, a gente sempre fala em glicose porque é o açúcar mais comum, mas não é o único. Não é a única fonte de energia para os seres vivos. É que é o mais comum, tanto para animais quanto para plantas. É da glicose que a respiração celular começa. E é a letra A. Primeiro tem a glicólise, né, no citossol, depois o ciclo do ácido cítrico na matriz mitocondrial e depois a cadeia respiratória nas cristas mitocondriais. Eu acho que para as próximas aulas também a gente coloca a lista de exercício antes para vocês resolverem, um dia antes, pelo menos. Aí vocês têm um tempinho para resolver e aí a gente comenta para ser mais rápido também, né? Vamos aperfeiçoando. Isso. Tá, vamos lá. A 3 é do Enem. Enem. Ai, Enem. Há milhares de anos, o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares, uma célula só, chamados de leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-a leve e macia. O crescimento da massa do pão, pelo processo citado, é resultante da A. Liberação de gás carbônico. B. Formação de ácido lático. C. Formação de água. D. Produção de ATP. Ou E. Liberação de calor. Por que a massa do pão cresce e fica cheia de bolinhas, bem levinha no meio, gente? Que liberação? Liberação do gás Gás carbônico. carbônico, eu também acho. Isso. É exatamente isso, né, João? A liberação do gás carbônico. Na Vocês já viram fermentação. que quando a gente faz um pão com esse fermento biológico úmido, né, da Fleshman, a gente tem que deixar um tempo para a massa crescer antes de pôr no fogo. Sim, Porque se colocar no forno na hora, o fermento biológico que tá vivo vai acabar morrendo e não vai liberar o gás carbônico para a massa crescer. Tem que deixar descansar, né? Deixar descansar. As nossas mães e vós dizem que quando o dia está quente, a massa cresce mais rápido. Claro, porque é o ambiente ideal para esse micro-organismo. Né? Já o fermento de bolo, o fermento químico em pó, a gente prepara a massa e já põe no forno na hora, o bolo.
Porque esse fermento é acionado pelo calor, né? Não é um organismo vivo. Agora, essa questão está falando do fermento do pão, que são milhares de organismos unicelulares vivos, né, fazendo fermentação, e um dos produtos finais da fermentação é o gás carbônico. É ele que faz a massa do pão crescer. O açúcar que esses micro-organismos usam, no caso do pão, é o do trigo, né, da farinha de trigo. Uma baita fonte de açúcar. Questão número 4. Assinale a alternativa correta quanto à respiração celular. A. Uma das etapas da respiração celular aeróbia é a glicólise. Ocorre na matriz mitocondrial e produz acetil-CoA. B. A respiração celular aeróbia é um mecanismo de quebra de glicose na presença de oxigênio, produzindo gás carbônico, água e energia. C. O ciclo de Krebs é uma das etapas da respiração celular. Ocorre no citoplasma da célula e produz 2 moléculas de ácido pirúvico. D. A etapa final da respiração celular é a glicólise. Ocorre na membrana interna da mitocôndria e produz 3 moléculas de NADH2. É NADH2, né? Uhum. Isso. Uma molécula de FADH2 e uma molécula de ATP. A cadeia respiratória e a etapa final da respiração celular ocorre no citoplasma da célula, produzindo glicose e oxigênio. E aí, gente? Agora embaçou. Eu acho que é a B. Mais alguém? Quem dá mais? Eu acho que é a B também. Eu também acho que é B. Realmente, é a B. Por que a letra A está errada? Porque ela dá o local errado onde a glicólise acontece. A glicólise não acontece na matriz mitocondrial. Ela acontece no citossol, no citoplasma, né? Por que a C está errada? Pelo mesmo motivo. O produto do ciclo de Krebs está certo nessa frase, mas o lugar onde ele acontece está errado. Ele não ocorre no citoplasma. Ele ocorre dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial, né? A letra D já começa errada, né? A etapa final da respiração celular é a glicólise. Não, ela é a primeira das 3 etapas. A última é a cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa? A cadeia respiratória é a etapa final da respiração celular. Ocorre no citoplasma? Não. Ocorre nas cristas mitocondriais. A cadeia respiratória. A única aqui correta é a letra B, né? Realmente, a aeróbia, na presença de oxigênio, é um mecanismo de quebra de glicose, produzindo gás carbônico, água e energia. Né? Essas 3 coisas a gente expira, né? Nós inspiramos oxigênio e expiramos gás carbônico, água e energia na forma de calor, de volta para o meio. Falando nisso, eu lembrei que quando eu fiz cursinho, o professor, ele cantava uma musiquinha sobre isso. Lá vem a Renata e as musiquinhas, né? Mas era de ninar, assim, só que eu só lembro uma parte, então eu vou até cantar para vocês, olha só, né? Então, aeróbia, glicólise, Krebs, cadeia respiratória, produz ATP, e o resto eu não lembro. Mas só nisso, vocês anotem, que eu vou mandar para vocês no grupo depois, porque já é as etapas certinho. Vamos lá. Questão número 5, né? Tem que ser cara de pau a pessoa para cantar, né? Vamos lá. A 5 é da URGS. URGS, a malvada. Vamos lá. URGS, 2008. O bloco esquerdo a seguir apresenta 4 equações de processos metabólicos dos seres vivos. O direito, os nomes de 3 desses processos. Associa adequadamente o bloco direito e o esquerdo. Tá, 1. Fala ali, glicose mais oxigênio é igual a gás carbônico mais água mais ATP. O que é isso, gente? Fermentação lática, respiração aeróbia ou fermentação alcoólica?
Aeróbica. Aeróbia. Então é o parêntese do meio. Isso, é o parêntese. Quem é que tá falando, gente? Eu, Eduardo. Isso. Tipo, A 1 é a respiração aeróbia, tá correto? é a do meio. É a do meio. Vamos lá. Glicose. Ó, também temos que pensar aqui que tem 4 opções e no outro lado só tem 3. Então só tem 3 respostas certas, uma tá bem errada. 2. Glicose mais nitrato é igual a CO2 mais H2O mais nitrogênio mais ATP. É alguma dessas fermentações? Já que a gente já descartou a respiração aeróbia? Ou não? Vou continuar lendo aqui, então. 3. Glicose é igual a CO2, H2O, 5H. Porra, João! Malvadinho isso, né? Mais CO2, mais ATP. Eu acho que essa é a fermentação alcoólica por causa do HO ali, ó. Sim. Exatamente. Exatamente. E a 4 ali. Glicose é igual a tudo isso daqui, de novo. Essa eu não sei. CH3, CH, OH, COOH. Esse COOH aqui também tá mais ATPs. E aí, gente, o que vocês acham que é isso? Temos ainda a 2 e a 4. Alguma que tem que ser a respiração lática. Eu acho que é a 4, sei lá. Deve ser a 4. A gente acabou não se detendo muito durante a teoria da aula de hoje, né? Mas assim, por que a número 1 é respiração aeróbia? Porque está entrando glicose e oxigênio, né? A número 2 está dizendo ali que entra glicose e nitrato. Esse é um tipo de respiração, ele não é fermentação não, tá? Ele é respiração mesmo, só que anaeróbica, tá? Ao invés do oxigênio ser o aceptor final de elétrons, de hidrogênios, é o enxofre, é o nitrato, que vai estar lá no final. Quem faz isso é um tipo de bactéria chamada bactérias nitrificantes, que vivem no solo e que são muito úteis para raízes, né? Fixam nitrogênio nas raízes, principalmente das leguminosas, do feijão, né? Então, a número 2, ela não corresponde a nenhuma das 3 ali do lado. Seria respiração anaeróbia, mas como não tem isso ali do lado, fica o número 1 no parêntese do meio, né? O número 3, o Edu acertou, como tem o HO, fermentação alcoólica, como tem o HO5 ali, esse HO5 é um álcool, né? Então, gerou. E o número 4 é a fermentação lática, aquele monte de CH ali é a fórmula do ácido lático. Então, fica 4, 1, 3. Resposta certa é a letra E, então. Que é a letra E. Vejam como, se a gente não sabe, a gente vai deduzindo. Sim, né? Sempre dá para ficar com uma sobrando. Aí depende da sorte, muitas vezes, né? Eu sempre fui muito azarada para essas coisas. Sempre. Sério, sempre. Meu pai ri da minha cara até hoje, assim, que nas provas da URGS, do Enem, nas primeiras vezes que eu fiz, sempre que eu ficava entre duas, eu ia errar certo, porque eu sou azarada, entendeu? Nossa, eu fiz muito isso ano passado, principalmente em linguagens, nossa. Mas uma hora dá certo, gente. Fiz. Eu sou prova viva que uma hora dá certo. Tá, vamos lá. Questão número 6. Que horas são? Tem 10 questões só? Tem 10. Vamos terminar esse questionário? Vamos sim, por mim. Tá bom, então. Questão número 6. As dores que acompanham a fadiga muscular têm como causa o quê, gente? A utilização de lipídios como fonte de energia. B. O acúmulo de oxigênio produzido pela respiração. C. A perda da capacidade de relaxamento do músculo.
D. O acúmulo de ácido lático resultando da anaerobiose. Ou E. A utilização do gás carbônico resultante da fermentação. O que vocês acham que é? D. Como? B Eu ou acho D? que é a Qual? D. D. Eu acho que é a D. Exatamente. O acúmulo de ácido lático resultante da anaerobiose. A gente já disse anteriormente que acontece. A história lá dos Do nadadores. Michael Phelps. Que ninguém nunca mais vai esquecer. Esse é o melhor das curiosidades. Ninguém nunca mais esquece. Curiosidade, essas coisinhas bobinhas, assim, que é bom a gente, né, gruda na mente, que é uma delícia, assim, é uma beleza. É sério, a ciência foi atrás para descobrir por que o corpo dele era tão adaptado à água. Né? Ele é um cara que tem a porcentagem de gordura ideal, produz menos ácido lático e tem o comprimento dos braços em relação ao total do corpo maior do que a média. Então ele tem remos de nascença. Assim. O pé dele é muito grande, é como se fosse um pé de pato. O cara, ele chega a ser desengolçado para andar fora d'água. Assim. E tu falando, né? Ele tem a percentagem de gordura ideal. Vocês já viram a dieta desse cara? Ele consome, tipo, 12 mil calorias por dia. E uma pessoa normal consome, tipo, 2 mil. É, porque músculo é muito pesado, né? O cara que só tiver músculo, ele cai na água e afunda. Tem que ter um pouco de gordura para boiar, né? Que loucura. Tá, vamos lá, então. Questão número 7. Alguém quer falar alguma coisa? Desculpa. Pode falar. Desculpa, uma dúvida. Quando a gente tem um acúmulo de ácido lático, ele pode causar azia. Oi? Tá muito ruim. O microfone falha. O microfone tá falhando. Quando a gente tem, quando produz muito ácido lático, sabe? Uhum. Tá me ouvindo? Sim. Ele pode ser o causador da azia? Não, esse tipo de ácido não vai parar no sistema digestivo. Não. O sistema linfático vai lá no músculo e capta o excesso e tenta expulsar. O problema que o excesso de ácido lático pode causar fora dos músculos é nos rins. Caso os rins não consigam processar o excesso e a gente jogar para fora na urina, tem um problema renal que é causado por excesso de ácido lático. E sai em exame de sangue, assim. Sim, porque eu tenho intolerância à lactose. Uhum. Então, eu tive problema, dores nos rins, e eu nunca soube por quê. E daí, dor nos rins era por causa disso. Agora, um professor de biologia... A lactose não é ácido lático, né? São duas coisas diferentes. A lactose é o açúcar do leite. As pessoas não têm a enzima, a lactase, para digerir. Sim, exato. Muito obrigada. Então, questão número 7, da Unesp. 4 espécies de micro-organismos unicelulares foram isoladas em laboratório. Para determinar como esses seres vivos obtinham energia, cada espécie foi inserida em um tubo de ensaio transparente contendo água e açúcares como fonte de alimento. Os tubos foram rotulados em 1, 2, 3 e 4 e submetidos ao fornecimento ou não de recursos como gás oxigênio e luz. Após certo tempo, verificou-se a sobrevivência ou a morte desses organismos nessas condições. E vamos lá. Aí tem a tabela onde o xizinho é morte e o outro é porque viveu. Então, a primeira ali, o xizinho é morte, né? Aham. Tava não, tinha luz e tinha oxigênio e faleceu. O micro-organismo do tubo 1, com oxigênio e com luz, morreu. O 2, o 3 e o 4 sobreviveram.
Sobreviver. Com a ausência de luz, mas com a presença de oxigênio, o 1 também morreu e o 4 morreu também. Só o 2 e o 3 prevaleceram. Com a ausência de oxigênio e presença de luz, o 3 morreu, enquanto os outros permaneceram vivos. E com a ausência tanto de luz quanto de oxigênio, o 3 e o 4 morreram, enquanto o 1 e o 2 permaneceram vivos. Vamos lá, então. Opa. Aí ele quer o resultado, né? Os resultados... isso. Pro Os 1, resultados 2, 3, 4. permitem concluir corretamente que os micro-organismos presentes nos tubos são, respectivamente... Então, o primeiro micro-organismo em cada uma das 5 alternativas é o do tubo 1. Né? Vamos lá. Se tinha oxigênio e luz e ele morreu, o que ele era, gente? Qual é o tipo de micro-organismo que morre na presença de oxigênio? Anaeróbico. Não. Não sei. Eu acho que é obrigatório. Isso mesmo. Isso mesmo. Se ele fosse um anaeróbio facultativo, isso significa que ele, primeiramente, respira oxigênio, mas na falta dele, ele se torna anaeróbio. Né? Agora, o anaeróbio obrigatório, na presença de oxigênio, morre. O oxigênio é tóxico para ele. Né? Então, só sobra a letra A e a letra E. Isso. Nesse caso. É assim que se faz esse tipo de questão, sem perder muito tempo no dia da prova. Vocês vão riscando todas as respostas ali, gente. Não é? Dá um risquinho em cima para não confundir, porque às vezes confunde na hora de passar a limpo. As bactérias são anaeróbias? Algumas. Algumas? É que elas usam o nitrogênio do ambiente, né? Elas respiram outro tipo de... elas usam nitrogênio, usam enxofre. Elas são uma praga, né? Elas usam tudo que tem e mais um pouco. Não existe lugar que não tenha bactéria. Tem uma que vive no nosso intestino porque ela é anaeróbia, o oxigênio é tóxico para ela. Verdade. A Escherichia coli. Tem várias, né, em que o oxigênio é tóxico, né? Bem complexo isso, mas é bem legal também. No tubo 2, o micro-organismo colocado no tubo 2, olha que está tudo ticado, ele sobreviveu em todas as condições. Com oxigênio e com luz, com oxigênio e sem luz, sem oxigênio. Que tipo de micro-organismo sobreviveria tanto com quanto sem oxigênio? São, acho que os facultativos. Exatamente. O aeróbio sem oxigênio morreria. Né? Lá, tanto na terceira quanto na quarta. Como ele sobreviveu a todas as condições, ele é o tipo de ser vivo mais resistente que existe, o anaeróbio obrigatório. Aliás, facultativo. O anaeróbio facultativo. Como só tinha a letra A e a letra E, a gente já sabe que a resposta é a letra E. Fica com a letra E. Se for a letra E, vamos conferir. O terceiro micro-organismo tem que ser aeróbio, né? Olha lá na tabela. Nas duas opções, nas duas primeiras linhas em que tem oxigênio, ele está vivo. Nas duas linhas de baixo em que não tem, ele está morto. Beleza, bateu? Confere. Aeróbio. E o último teria que ser fotossintetizante, ou seja... Porque ele só sobrevive na presença de luz. Só sobrevive com luz. Na primeira e na terceira linha tem luz e ele está vivo. Na segunda e na quarta linha não tem luz e ele está morto. Então, beleza. É a letra E. Senão não haveria resposta certa. Né? 8. Sovar a massa de pão significa amassá-la vigorosamente, batê-la contra um tampo de uma mesa até que fique bem compacta. Segundo os cozinheiros, se a massa não for bem sovada, o pão desanda e não cresce. Esse procedimento justifica-se, pois permite a mistura adequada dos ingredientes.
Era só isso? Porque tem uma vírgula ali, parece que... É que daí cada alternativa continuaria essa frase. Ah, tá, beleza. Dos ingredientes, dentre os quais levedura aeróbica estritas, que, misturadas à massa, realizam um processo de respiração aeróbica, convertendo os carboidratos da receita em CO2 e água. O CO2 permanece preso no interior da massa, aumentando seu volume. B. Pode ser essa, gente? Acho que pode, né? Não sei. Tem alguma coisa errada nessa frase? Eu acho que não. O carboidrato ali, eu não sei se poderia chamar de carboidrato, né? Não sei se a glicólise... Quer dizer, a glicose já é o carboidrato em si. Vejam que Tem no começo, Fermentação láctea ali, acho que não bateu. Exatamente. A respiração aeróbica, né? a frase está dizendo 2 vezes que a levedura faz respiração aeróbica. Isso. E ela não faz. Levedura faz fermentação. Então, a gente descarta Descarta a todas letra A. essas. Todas que têm relação levedura, respiração aeróbica, descarta. Porque levedura não faz respiração aeróbica, faz fermentação. Então, vamos para B. Então, só pode ser a B. Aí, tem a C, tem a D e a E ainda pra gente ler. Na outra página. Na outra página. Vamos lá. Na próxima aula a gente arruma isso. B. Dentre os quais bactérias fermentadoras, já melhorou, que, misturada à massa, realizam fermentação lática, convertendo a lactose do leite da receita em CO2 em ácido lático. O CO2 permanece preso no interior da massa, aumentando seu volume. Para começar, né, normalmente o que a gente compra não são bactérias num potinho, são leveduras, né? Que são não fungos. Que bactérias não possam fazer fermentação, mas leveduras são fungos, e são essas que a gente utiliza. E que tipo de fermentação ocorre normalmente? E ali está dizendo também que converte a lactose do leite da receita. Tá totalmente errada isso, né, João? Tá tudo errado. Mas já começou errado na questão das bactérias. Das bactérias, né? A fermentadora é linda para encher os olhos, né? Depois que tu corta tudo quanto é aeróbia, tu vê fermentadora, é para dar um pega-ratão, mas se tu não lê toda a questão. Se tu lê, tu vê que não, né? Olha só, é bactéria fermentadora, fermentação láctica, convertendo lactose do leite e assim vai. Então, não. A A e a B, não. D, vamos começar ali, mas a gente já sabe que não, né? Porque, dentre as quais leveduras aeróbicas facultativas que misturadas à massa realizam o quê? Respiração aeróbica. Tá errado. Não é respiração aeróbica. A gente já viu, o João já falou que é fermentação, gente. Fermentação. Mas tem a letra D e a E ainda. Sim. Passou aí para vocês? Não. Agora sim. Agora sim. Tá, letra D. Além de propiciar um ambiente anaeróbico adequado para as leveduras anaeróbicas facultativas, realizarem fermentação alcoólica, convertendo os carboidratos da receita em CO2 e álcool. O CO2 permanece preso no interior da massa, aumentando seu volume. O que vocês acham dessa? Acho que não. Acho que não. Por causa da levedura anaeróbica. E aí, João? Tá, eu vou dizer uma frase para vocês agora que vocês não vão confundir nunca mais, gente. Boa! Pão é cerveja sólida. Exatamente. É isso que eu falo. Na verdade, quando eu tô num lugar e me oferecem, tipo, uma polar, tu dá uma cheiradinha, é pão líquido. Então, pão é cerveja sólida. Pão é cerveja sólida. O processo de fabricação na indústria é o mesmo. É o que acontece aqui na letra D. Né? O ambiente é anaeróbico. Quanto mais a gente sova a massa, mais a gente prende a levedura lá dentro, sem permitir que ela entre em contato com oxigênio. Né? Porque a levedura é um anaeróbico facultativo. É por isso que a gente guarda bem fechado num saco na geladeira, para ela não respirar oxigênio. Né?
a gente obriga ela a consumir o açúcar da farinha e fazer fermentação alcoólica. Só que, claro, como não é milho, como não é lúpulo, como não é cevada, vai gerar menos álcool do que numa bebida alcoólica, né? É por isso que pão é feito com farinha de trigo. A farinha de trigo faz com que a levedura gere mais gás carbônico do que álcool, né? O pão não é alcoólico, tá, gente? Porque ele é de trigo. Mas, do ponto de vista do processo industrial, a cerveja é pão líquido, o pão é cerveja sólida. É a mesma coisa, né? Convertendo os carboidratos em CO2 e álcool, e o CO2 permanece preso no interior da massa, aumentando o volume, criando aquelas bolhas. Vamos ver o que está errado na E. Além de incorporar a massa ao ar, o ar atmosférico, nesse ambiente aeróbico, leveduras aeróbicas estritas realizam fermentação alcoólica, convertendo os carboidratos da receita em CO2 e álcool. O CO2 permanece preso no interior da massa, aumentando seu volume. O que está errado é que a levedura não é um micro-organismo aeróbico estrito. Ela é um micro-organismo anaeróbico facultativo. Mas é que vocês... Foi isso que me confundiu, que eu acho que cortou e eu vi que era uma levedura aeróbica, mas é anaeróbica facultativa. Entendi. Aeróbico estrito é aquele que só vive se existir oxigênio perto dele. A levedura não, ela até respira oxigênio, mas não tendo, ela faz fermentação mesmo. Estrito é sinônimo para obrigatório, né? Exclusivo. Exclusivo, obrigatório, só aquilo. Tá, então a resposta correta é a letra D. D de dado. 9, tá quase no fim. A respiração celular aeróbia e a fermentação são importantes vias metabólicas que produzem ATP, adenosina trifosfato. Em relação a esse tema, considere as afirmativas a seguir. 1. Somente a respiração celular aeróbia oxida a glicose. Isso é correto ou não? E aí, gente? Lembra das 3 fases? Qual é a fase que a fermentação não tem? A terceira, a última, né? A primeira fase, que é a quebra da glicose, todos os 3 tipos, o aeróbio, o anaeróbio e a fermentação, tem. Todos eles têm que quebrar o açúcar. Então, essa número 1, de dizer que só a celular aeróbia faz, tá errado. Normalmente, desconfiem do que diz somente, apenas, só, sabe? Geralmente, dizer que só uma coisa faz uma coisa é muito difícil, né, João? Mas vamos lá. 2. NADH é oxidado pela cadeia transportadora de elétrons somente na respiração celular aeróbia? Tudo tem somente. E agora? Acho que essa aí tá certa, eu acho, né? Eu acho que a única que tá certa é a 2. É que não tem nenhuma alternativa, né? E só 2 a 3. Vocês estão vendo ali o que é a respiração celular aeróbia? É aquela que precisa de oxigênio para acontecer, né? Olha o início da frase. NADH é oxidado somente na respiração celular aeróbia? Sim, porque nas outras 2 não tem oxigênio para oxidar coisa nenhuma. É uma questão de pensar no oxidar alguma coisa, é o oxigênio roubar o elétron dela. O Geoclides um dia vai falar isso para vocês também.
Quando o pé da mesa de metal está enferrujando, na verdade ele está oxidando. O oxigênio do ar está roubando elétrons do metal e aí ele vai ficando corroído, avermelhado, né? Enferrujar é a mesma coisa que oxidar. O que o oxigênio faz numa reação química é isso, é roubar os elétrons dos outros elementos. E aí ele rouba o elétron do NADH, mas só na respiração celular aeróbia, porque nas outras duas não tem oxigênio. E a gente envelhece por causa da oxidação também, né? Também. E da cerveja. Tá, A número vamos... 3. A 1 Então, está errada e a 2 está certa. pensando que a 1 tá errada e a 2 tá certa, a gente descarta todas que tem apenas 1 e 3 e 1, 2 e 3. A gente fica só com a alternativa B e D. Então, a 3, vamos lá. Somente a fermentação é um exemplo de via catabólica. O que é catabolismo, João? Explica de novo. Vocês lembram na aula passada que a Renata falou anabolismo e catabolismo, os dois tipos de metabolismo que existem, né? O anabolismo é construção, geração, junção de coisas para dar origem a algo maior. Catabolismo é o contrário, é quebra, né? De moléculas maiores em menores. É só a fermentação que provoca a quebra De moléculas? Não. Não, a gente faz. Não, né? Os três tipos, né? A aeróbia, a anaeróbia e a fermentação são quebra. A respiração é sempre um processo catabólico, né? Os três tipos de fermentação são catabólicos. O único processo anabólico é o contrário da respiração, que é a fotossíntese, que a gente vai ver na aula que vem. Então, essa questão está errada, o que nos faz marcar a alternativa B, apenas a 2. E agora, questão número 10, vamos lá. Olha aí a cervejinha. A levedura Saccharomyces cerevisiae, cerveja, pode obter energia na ausência de oxigênio, de acordo com a equação, aquela equação ali, gente. Vamos lá, então. Produtos desse processo são utilizados na indústria de alimentos e bebidas. Esse processo ocorre nas mitocôndrias, ou vamos ver quais são as opções, nas mitocôndrias ou no citosol. São essas as possibilidades. Pensem aí. E... desculpa, gente, eu tô gritando como se não tivesse um microfone aqui, né? Bem louca. Vamos lá. Na mitocôndria ou no citosol, são duas opções, não sabemos, vamos lá, da levedura, e seus produtos são utilizados na produção de cerveja de vinagre, cerveja de pão, e tem algo diferente? Cerveja de vinagre, cerveja de pão, iogurte de vinagre ou cerveja de iogurte? Pensem aí, gente. Vamos lá. Volta ali um pouco, isso. Eu acho que eu colocaria a B. Pra mim é B, de bola. Cerveja de pão, né? Eu também acho. E da respiração, né? Que é nas mitocôndrias. Eu acho também. A respiração é dividida em 3 fases. A segunda e a terceira são dentro da mitocôndria. A primeira é fora. Tá? Então, ali diz assim, a levedura, na ausência de oxigênio, bom, se ela é uma levedura, ela pode ou não fazer respiração aeróbica, mas o enunciado da questão diz que é a ausência de oxigênio, então ela vai virar uma facultativa, uma anaeróbia facultativa, né? Isso. O que a levedura vai fazer se ela não tiver oxigênio? Ela vai fermentar. Né? Ela está na ausência de oxigênio e a equação está ali mostrando a primeira molécula que aparece ali é a glicose, né? Ela está quebrando aquela glicose em moléculas menores. Está fazendo uma fermentação. É uma fermentação. Só gera 2 ATP lá no final, ó, bem pouquinho, muito menos do que se ela fizesse uma respiração. Então, já que ela é uma levedura e não tem oxigênio, ela está fermentando.
Onde é que a fermentação acontece, já que ela não tem cadeia respiratória? Essa... Tem que ficar passando as respostas meio com... É, É assim? Ah, tá, eu acho que é assim. exatamente. Gente, a FUVEST é o vestibular para a USP, tá? A universidade mais difícil do Brasil. do país, Por isso que o vestibular já cai esse tipo de coisa. Mas mas o raciocínio é esse, realmente. Vocês mataram cerveja e pão, beleza, só ficou duas alternativas, a B e a C. A dúvida era onde acontece a fermentação, se é na mitocôndria ou se é no citossol, né, dentro da célula, mas fora da mitocôndria, né? Como a levedura não tem oxigênio, ela vai fermentar. E fermentação acontece fora da mitocôndria. A mitocôndria só serve quando Pra tem oxigênio. Quando tem respiração oxigênio. celular. Como fermentação não é um tipo de respiração, acontece tudo fora dela. E outra coisa que a gente pode já descartar ali, todas as respostas que tem iogurte também, porque normalmente iogurte é feito pelo que ele é fermentado, mas por bactérias, os lactobacilos, né, João? Sim. A não ser que tenha algum iogurte fermentado por levedura, não duvido, mas também não conheço, então a gente já corta os iogurtes ali. Então a resposta D e a resposta E não pode ser, porque quando a gente faz não sei se vocês conhecem ou não, mas eu acho que muita gente já ouviu falar, o bichinho do iogurte. Muita gente tem aquelas bolinhas que parecem umas pipocas dentro de uns vidros, coloca leite e aquilo se transforma em iogurte. São colônias de lactobacilos, aquilo. São colônias de bactérias. Tu vai botar o leite ali, ela vai quebrar a lactose, né, o açúcar do leite, e vai transformar aquilo ali, por meio de uma fermentação, ela vai quebrar o açúcar e vai transformar o leite no iogurte, né? Ela vai fazer isso dali, é basicamente isso, então. É só como conhecimento geral. Os bichinhos do iogurte são bactérias. E aí a gente já pode descartar a D e a E também. O único jeito de misturar tudo isso é fazer choconhaque, que daí é leite em pó, Nescau e cunhaque. Muito bom pro frio, tenta lá depois. Ai, João, olha, tu dando ideia. Eu falando aqui, tu dando ideia, mas eu já com o conhaque aqui na mão, né? Achocolatado. Mas é isso, gente. Então, essas são as questões. A gente manda para vocês depois, para vocês poderem fazer as anotações de vocês. E é isso, né? Sim. Vocês têm alguma dúvida? Tudo certo, senhor. Tudo certo. Então, a gente fica de ver com vocês um dia para a gente começar, um horário numa sexta-feira aí, para a gente começar a resolver as questões das aulas passadas, só para não deixar passar em branco isso. O João disse que vai mandar para vocês um resuminho que ele fez, né, um textinho para vocês tentarem entender melhor essa parte de respiração celular e tudo mais, que é meio dificinho. E aí, com isso, vocês lendo, marcando, imprimindo, copiando, não sei, vocês veem o que vocês têm de dúvida, o que vocês não entenderam, se vocês não entenderam nada, se vocês entenderam um pouquinho, se vocês entenderam tudo, e perguntem pra gente. É bem complexo isso, sério. Até a gente se apavora um pouco, então não se assustem tanto, não pensem que é o fim do mundo vocês não entenderem, porque tudo quanto é biólogo também se apavora quando vê logo de cara, né? Tem que respirar e relembrar. É bem complicado. Química pura. É química pura. Também dá para chamar o Gel, esclarecer as dúvidas das fórmulas, das coisas que vocês não entenderem, porque ele é prof de química, né? Ele tá aí para isso. E eu acho que é isso, mandar os exercícios para vocês e o gabarito. Aí vocês façam depois as anotações de vocês, tá? Obrigado por terem ficado até essa hora. A gente passou do horário de novo, né? Sempre passando dos limites. Não contem pro Gabriel. Gabi, se tu estiver ouvindo isso. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Todo mundo Obrigada. pra baixo das cobertas agora, tá muito frio. Eu quase morri no início da aula, gente. Real.
Obrigado e boa noite. Obrigada, Boa boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo.